Você já parou para pensar que talvez o seu corpo esteja tentando lhe contar algo? Talvez aquela gastrite que não melhora, a ansiedade constante, a insônia, as dores que aparecem sem explicação aparente. E se a doença não fosse apenas um erro do organismo? E se ela fosse também uma mensagem? Hoje vamos explorar uma pergunta profunda. O que sua doença está tentando dizer? Através da psicossomática e da medicina tradicional chinesa, vamos compreender como emoções reprimidas podem influenciar o corpo e como o corpo muitas vezes expressa aquilo que a alma não consegue verbalizar. O corpo nunca mente. O ser humano não é dividido em partes, assim como a medicina atual tem feito, colocando facetas no corpo do humano, separando a cabeça, os olhos, a boca, coração, estômago, ossos, enfim, fatiando o ser humano em pedaços para poder ser examinado, estudado com mais profundidade, mas esquecendo que o ser humano é um indivíduo, um todo. Então não existe uma mente sofrendo de um lado e um corpo adoecendo de outro. Somos um sistema integrado. Quando uma emoção não encontra espaço para ser expressa, ela frequentemente procura uma outra linguagem. E o corpo é um dos idiomas favoritos da mente. Alguns exemplos: o estômago embrulhado antes de uma notícia. Se ficou sabendo de uma notícia que chocou muito, já te dá enjoo. Coração acelerado durante um medo. Você vê uma imagem, por exemplo, de um assalto, uma pessoa judiando de outra, já te causa medo. Uma tensão muscular durante conflitos, numa briga, numa intriga. Tudo isso afeta a sua mente e também afeta o seu corpo. Se as emoções conseguem produzir sintomas em minutos, imagine o que anos de sofrimento emocional podem provocar. E o que é a psicossomática? A psicossomática é a ciência que estuda como a mente age no seu corpo. Soma é corpo, psique, mente. Então, como a mente mexe no seu corpo, gerando então através de fatores emocionais que influenciam o aparecimento ou agravamento ou manutenção de diversas doenças. E dessa forma, então, o seu corpo começa a sofrer, a apresentar, então, estas condições em que a mente gera uma conexão entre emoções e corpo. E quando falamos que as emoções podem influenciar a saúde física, não estamos entrando no campo da crença ou do misticismo. Estamos falando de processos biológicos reais, estudados pela neurociência, pela psiconeuroimunologia e pela medicina moderna. O corpo reage às emoções da mesma forma que reage a qualquer outro estímulo do ambiente. Por exemplo, num estresse crônico, quando o corpo vive em estado de alerta constante. O estresse é um mecanismo natural de sobrevivência. Imagina um ser humano primitivo lá das cavernas diante de um predador. Seu organismo precisava reagir rapidamente para lutar ou para fugir. E para isso, o cérebro ativa uma série de respostas fisiológicas, através do aumento de batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, liberação de glicose para fornecer mais energia aos seus músculos e você conseguir lutar ou fugir, né? Uma maior tensão muscular e um estado de vigilância máximo.
Então, tudo isso favorecendo aí uma condição para luta ou fuga. E esse mecanismo foi fundamental para a sobrevivência da espécie. O problema é que o organismo humano não diferencia muito bem uma ameaça física de uma ameaça emocional. Uma discussão familiar, problemas financeiros, pressão profissional, conflitos conjugais, tudo isso pode ativar o mesmo sistema biológico de defesa. A diferença é que o predador desaparecia em poucos minutos. Já os problemas emocionais podem permanecer durante meses ou anos. Assim surge o estresse crônico. O organismo passa a funcionar como se estivesse permanentemente em perigo. Na visão psicossomática, muitas doenças começam exatamente nesse ponto, quando o corpo perde a capacidade de retornar ao estado de equilíbrio. Com toda essa narrativa que faço aqui a vocês, temos assim acontecendo no nosso organismo uma liberação do cortisol, que é o hormônio da sobrevivência. Quando enfrentamos situações estressantes, o cérebro ativa o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse sistema estimula as glândulas suprarrenais a produzirem cortisol. O cortisol possui funções extremamente importantes. Ele controla a glicemia, regula a pressão arterial, participa da resposta imunológica, ajuda o organismo a lidar com desafios. E em situações agudas, ele é um aliado. Mas quando permanece elevado por longos períodos, começam a aparecer os efeitos negativos dessa elevação de cortisol. Então, entre esses efeitos negativos estão uma fadiga constante, você sempre sentindo cansado, parece que dorme, mas não descansa, levanta até pior do que quando foi deitar. Dificuldades de concentração. Hoje a maioria das pessoas reclamam de falta de foco, de problemas de memória, não consegue guardar aquilo que acabou de ler ou ouvir. Enfim, essa dificuldade de concentração, achando até que tenha TDAH ou algum déficit de atenção. A insônia também é um outro efeito negativo pelo cortisol elevado. Ganho de peso abdominal, aumento de ansiedade e os riscos cardiovasculares também que podem aparecer devido ao excesso de cortisol. Então, muitas pessoas elas vivem exaustas porque estão biologicamente preparadas para enfrentar uma ameaça que nunca chega ao fim. E é como manter o motor de um carro acelerado dia e noite. Em algum momento haverá desgastes. E além do processo da inflamação, o fogo silencioso do organismo, que é a inflamação. A inflamação também não é necessariamente algo ruim. Quando cortamos o dedo, por exemplo, ocorre um processo inflamatório saudável para restaurar os tecidos. O problema surge quando a inflamação se torna persistente. Hoje, a ciência reconhece a existência da chamada inflamação crônica de baixo grau. Ela pode permanecer silenciosa durante anos. Diversos estudos mostram que situações emocionais prolongadas podem favorecer esse estado inflamatório. O estresse contínuo aumenta a produção de substâncias inflamatórias que são chamadas de citocinas. Essas moléculas estão associadas às várias condições, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, depressão e envelhecimento precoce. Por isso que alguns pesquisadores afirmam que o sofrimento emocional não afeta apenas a mente. Ele pode influenciar todo o terreno biológico do nosso organismo. E na medicina tradicional chinesa, poderíamos fazer um paralelo com
com estados prolongados de estagnação energética, que acabam gerando calor interno e desequilíbrio funcional. O sistema imunológico, que é o seu sistema ou o exército do corpo, né, é responsável por proteger o organismo contra vírus, bactérias e outras ameaças. Por muito tempo acreditou-se que ele funcionava de forma independente das emoções. Hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico mantêm uma comunicação constante. Quando uma pessoa vive sob intenso sofrimento emocional, o organismo pode reduzir sua eficiência imunológica. É por isso que algumas pessoas adoecem após períodos de luto, de separação, de isolamento emocional, de sobrecarga prolongada. E não significa que a emoção seja a única causa da doença, mas ela pode diminuir a capacidade adaptativa do corpo. E é como um exército que continua existindo, mas perde parte de sua eficiência operacional. Com isso, então, a ansiedade e o intestino, que tem uma ligação direta, né? Há uma conversa entre esses dois cérebros. Você já sentiu um frio na barriga antes de uma entrevista importante, não já? Ou precisou comer alguma coisa para tirar você dessa ansiedade? Ou precisou correr ao banheiro antes de uma prova? Isso acontece porque intestino e cérebro estão profundamente conectados. Atualmente fala-se muito sobre o eixo cérebro-intestino. O intestino possui cerca de 500 milhões de neurônios e é frequentemente chamado de segundo cérebro. Quando a ansiedade aumenta, a motilidade ou o movimento intestinal se altera. A digestão pode ficar prejudicada, aumenta a sensibilidade visceral, ocorre maior desconforto abdominal. E muitas pessoas ansiosas apresentam a síndrome do intestino irritável, gases, cólicas, diarreia e até constipação. Na medicina tradicional chinesa, a preocupação excessiva e a ruminação mental afetam especialmente o sistema baço-pâncreas, comprometendo a transformação e o transporte dos alimentos e da energia. Uma outra condição também geradora da doença é a raiva associada à hipertensão, o corpo sempre preparado para o combate. A raiva é uma emoção natural. Ela surge quando percebemos injustiça, invasão de limites ou frustração. O problema não é sentir raiva. O problema é viver permanentemente nela ou reprimi-la continuamente. Quando a raiva é ativada, aumenta a liberação de adrenalina. Ocorre contração dos vasos sanguíneos, o coração trabalha mais intensamente e a pressão arterial tende a subir. Se esse padrão se repete constantemente ao longo dos anos, pode contribuir para o desgaste cardiovascular. E na medicina tradicional chinesa, a raiva está associada ao fígado. Quando a energia do fígado ela fica estagnada, pode surgir irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, hipertensão, sensação frequente de pressão interna. Uma frase que marca muito é justamente você estar nessa condição, de uma raiva reprimida. A raiva reprimida, ela não desaparece. Muitas vezes, ela apenas muda de endereço dentro do organismo. Então, muitas vezes, a tua vontade era simplesmente de socar alguma pessoa, mas como você reprime, você sabe que isso lhe trará consequências, você então tensiona
simplesmente a sua musculatura e não solta aquele soco que você gostaria de dar. Porém, vai mudar a posição dessa raiva, o endereço dessa raiva dentro do seu organismo. Então pode ser que você trave os dentes, morda a língua, enfim. Né? E a outra emoção também que interfere inclusive na imunidade é a tristeza. É quando a alma perde energia. A tristeza é uma emoção profundamente humana. Os humanos sentem tristeza. E ela faz parte dos processos de adaptação às perdas. Mas quando se torna intensa ou prolongada, pode produzir repercussões físicas importantes. Diversas pesquisas mostram que pessoas submetidas a luto prolongado ou estados depressivos podem apresentar alterações imunológicas. É comum observar maior suscetibilidade às infecções, recuperação mais lenta, fadiga persistente, redução da vitalidade. O pulmão, pela medicina chinesa, traz a emoção da tristeza. E é o pulmão que governa o Qi, ou seja, a energia, e participa das trocas entre o interior e o exterior. Por isso, simbolicamente, a tristeza excessiva pode ser entendida como uma dificuldade em inspirar plenamente a vida ou deixar partir aquilo que já terminou. Quando choramos, não é apenas a mente que sofre, o corpo inteiro participa da experiência da perda. Então veja, a psicossomática não diz que toda doença nasce das emoções. Ela nos ensina algo mais profundo. Emoções e corpo são partes inseparáveis de uma mesma realidade. Aquilo que acontece na mente produz efeitos no organismo. E aquilo que acontece no organismo também influencia a mente. Cuidar da saúde é cuidar dessa conexão. Não tem como separar corpo e mente. Os dois estão em contínuo contato, sempre trazendo alguma informação que deve ser dado à perfeita condição para entender o que o seu corpo está a falar. Porque, na verdade, o corpo é um mensageiro, né? E parte extremamente envolvente. Então você deve se perguntar qual é a função do órgão que está doente. Então, o pulmão, por exemplo, traz um tema simbólico: receber a vida e deixar ir. Quais as possíveis emoções que estão envolvidas ao pulmão? Tristeza, luto, melancolia. Se olharmos agora para o estômago, você que está com uma dor estomacal, úlcera estomacal, qual é a simbologia dessa dor, desse problema que está afetando o estômago? Digerir experiências. Talvez você não tenha condição de digerir aquela ideia, o que está se passando com você nesse momento. Então os conflitos podem surgir, situações difíceis de ser aceitas, preocupações excessivas vão gerar problemas ou alterações ao seu órgão, o estômago. Se for na pele, a pele significa, ou traz o simbolismo de um limite. Então, as peles separam o que há dentro do que há fora. Então, dentro desses limites, o contato que tem a parte exterior com a parte interna, então, traz um simbolismo, as possíveis emoções que possam estar envolvidas, sentimento de invasão, necessidade de proteção. Então, tudo isso vão gerar condições como alergias, como acne, como doenças de pele, enfim, todas essas questões que muitas vezes remetem a um processo invasivo ou a necessidade de ser protegido. E se você tem dores na coluna, por exemplo?
A coluna traz a ideia, o simbolismo da sustentação. Então, o que você está carregando sozinho? Qual é o peso que você carrega que não consegue dividir com alguém? Então veja, todos esses órgãos, o mecanismo orgânico do seu corpo traz um simbolismo que através da psicossomática e a leitura pela medicina tradicional chinesa, nós conseguimos detectar aonde está a causa do seu problema. A medicina tradicional chinesa já observava essa relação há milhares de anos. O pulmão está associado à tristeza, o fígado associado à raiva reprimida, o baço pâncreas, preocupação excessiva, rim, medo, coração, está ligado à alegria, consciência, equilíbrio emocional. Então, quando os problemas surgem, elas podem ser um problema intenso, persistente ou reprimido. Se essas emoções que fazem parte da vida entram nessas condições, é possível que você tenha fatores patológicos. Por elas serem intensas, alegria demais em excesso também é preocupante. A persistência da patologia e a repressão dessa patologia também trarão doenças. Então, a pessoa perde alguém querido e logo desenvolve problemas respiratórios. Outra vive anos em um relacionamento sufocante e começa a apresentar crises de ansiedade. Uma terceira passa décadas assumindo responsabilidades de todos e desenvolve dores constantes na coluna. Coincidência? Talvez. Mas talvez exista uma história emocional por trás desses sintomas. E se a doença pode carregar uma mensagem, a cura começa quando aprendemos a escutá-la. Então nós podemos utilizar de ferramentas para poder entender o processo da escuta do corpo através do autoconhecimento, da psicoterapia, da acupuntura, da meditação, da respiração consciente, exercícios físicos, expressão emocional. São todas ferramentas que te auxiliam a sair desse envolvimento com as emoções e que de alguma forma lhe trazem comprometimento à sua saúde. Talvez a pergunta mais importante não seja como faço para essa dor desaparecer, mas deveríamos fazer sim uma outra pergunta: por que ela apareceu? Muitas vezes o sintoma não é o inimigo. Como já disse em algumas lives atrás, os vídeos atrás, que o sintoma é mesmo uma permissão, é um sim que você está dando para que apareça o sintoma, a manifestação de uma doença. E à medida que você consegue interpretar esse sintoma, qual é a mensagem que ele quer lhe trazer, nós então começamos a mudar os nossos posicionamentos emocionais para sair desse padrão de doença. Então o sintoma, ele não é o inimigo, ele é o mensageiro, seja ele a dor, seja ele a alergia, seja ele a falta de ar, o cansaço, tudo isso é mensagem. E quando compreendemos a mensagem, iniciamos uma transformação profunda. Seu corpo não está contra você. Talvez ele esteja tentando ajudá-lo a enxergar aquilo que você ainda não conseguiu perceber. Agora eu quero saber, qual sintoma ou doença trouxe um aprendizado importante na sua vida? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Caminho da Cura, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando
de ouvir essa mensagem. Namastê a todos.